Uma das revelações mais intrigantes do arco de Elbaf é a descoberta daquele antigo mural. Talvez essa seja uma das maiores bombas de informação que Eiichiro Oda já soltou em One Piece. Desde que ele apareceu, praticamente todo mundo, inclusive eu, vem analisando cada pequeno detalhe da pintura. O que exatamente está acontecendo ali? Quem são aquelas figuras? E como tudo aquilo se conecta com o século perdido e com os acontecimentos atuais da história? Mas nos capítulos mais recentes, Jaru revelou alguns detalhes extremamente interessantes que mudaram completamente a forma como eu interpreto esse mural. E depois de observar tudo com mais atenção, cheguei a uma conclusão curiosa. Existe a possibilidade de que o próprio Joy Boy tenha desenhado esse mural. A Ripley menciona algo muito importante. Ela diz que o mural parece um desenho feito por crianças do passado. E sendo bem sincero, quando você olha para ele com atenção, realmente parece algo pintado por uma criança. Logo depois, ela diz algo ainda mais curioso. Talvez aquilo represente apenas o sonho de uma criança. E imediatamente após essa fala, antes mesmo de Oda revelar completamente o mural para nós, ele faz questão de mostrar a escola da Morsa e as crianças de Elbaf. E a gente já sabe muito bem, Oda não faz nada por acaso. O Saul comenta sobre a existência dos três mundos, e no mural nós conseguimos identificar claramente representações de dois deles. Mas então surge uma pergunta importante. Onde está o terceiro mundo? Por que ele não aparece ali? Ou será que ele realmente não está presente? Guarde essa pergunta, porque vamos voltar a ela daqui a pouco. Quando a maioria de nós viu o mural pela primeira vez, a reação imediata foi pensar que ele representava um registro histórico, algo como uma representação direta da guerra entre o Reino Antigo e o governo mundial. Essa parece ser a explicação mais lógica. Mas aí surge um problema. Por que uma criança desenharia algo assim? Por que uma criança faria uma espécie de documentação histórica detalhada de uma guerra política gigantesca? Principalmente quando a história mostrada naquele mural claramente possui uma terceira parte que ainda nem aconteceu. Então alguém sabia que aquilo aconteceria no futuro? Porque sinceramente, isso não parece um simples registro histórico. Outro ponto importante é que Oda jamais revelaria toda a história de One Piece de forma tão fácil assim. Lembra do que aconteceu no arco de Sabaody? A Robin e o Usopp perguntaram diretamente sobre a vontade do D, sobre o século perdido e até mesmo sobre o One Piece. Foi confirmado que os piratas do Roger descobriram toda a verdade do mundo quando chegaram em Laugh Tale, mas mesmo assim, Silvers Rayleigh disse para Robin não ter pressa. Ele explicou que os Chapéus de Palha deveriam descobrir a verdade por conta própria. E então, ele soltou uma das frases mais interessantes de toda a série. A conclusão a que vocês chegarão pode ser diferente da nossa. Mas pensa comigo, como duas pessoas podem chegar a conclusões diferentes sobre o mesmo passado histórico? Se estamos falando de história, não deveria existir apenas uma única verdade? Essa é uma pergunta que ainda precisamos responder. E justamente por causa disso, eu não acredito que esse mural seja simplesmente uma prova histórica do que aconteceu. Quando o Usopp tentou perguntar diretamente sobre o One Piece, o Luffy interrompeu ele na mesma hora. Ele literalmente gritou que não queria ouvir nada sobre aquilo. O Luffy não quer spoilers, ele quer descobrir tudo com os próprios olhos durante a jornada. E de certa forma, nós somos como membros da tripulação dele. Estamos acompanhando cada passo dessa aventura junto com ele. Por isso, eu realmente não acredito que Oda simplesmente entregaria todas as respostas sobre a vontade do D, o século perdido ou o próprio One Piece através de um mural, antes mesmo dos Chapéus de Palha chegarem em Laugh Tale, porque se fosse assim, seria simples demais. Será que Oda realmente passou mais de 28 anos construindo essa história gigantesca apenas para revelar o final dessa forma? Será que tudo se resume a dizer que no final de One Piece, Luffy e seus aliados vão lutar contra Imu em Mary Joyce e pronto? Isso realmente faria sentido? E ainda tem outro problema nessa teoria. Onde o Barba Negra entra nessa história? Você realmente acredita que ele não terá um papel fundamental no final? Marshall D. Teach é facilmente um dos maiores vilões, não só de One Piece, mas de todo o mundo dos animes. Ele passou 26 anos inteiro no navio do Barba Branca esperando apenas uma oportunidade para conseguir a Yami Yami no Mi, uma poderosa Akuma no Mi. Em Marineford, ele matou o próprio capitão e roubou a habilidade mais poderosa do tipo Paramecia. Depois disso, reuniu uma tripulação extremamente perigosa, conquistou uma ilha, se tornou um Yonkou, e isso sem nem entrar em vários outros detalhes. E ainda existe toda a questão da linhagem dele, Rox, D, Shebeck, Davy Jones. Como todas essas figuras se encaixam na história final? Calma, porque daqui a pouco eu volto nesse ponto. Mas uma coisa eu posso dizer com bastante certeza. Eu não acredito que aquele mural esteja prevendo diretamente a guerra final. Outra coisa que também me chama muita atenção é que o mural parece inverter completamente a interpretação que sempre tivemos sobre o século perdido. A teoria mais comum sempre foi a seguinte: Joy Boy era absurdamente mais poderoso que os 20 reis que formaram o governo mundial. E ele só acabou sendo derrotado porque seus aliados foram manipulados, traíram ele ou falharam em algum momento.
Por isso, no futuro, muitos deles teriam pedido desculpas a Joy Boy. Além disso, o Reino Antigo supostamente possuía uma tecnologia tão avançada que todos os 20 reinos precisaram se unir para conseguir enfrentá-lo. Até mesmo a reação de Imo ao hack de Joy Boy pode ser vista como um indício disso. Se Imo realmente fosse muito mais forte que Joy Boy e todos os seus aliados, então por que ele teria reagido com algo parecido com trauma apenas ao sentir aquele hack? E existe ainda outro detalhe estranho. Mesmo tendo Vegapunk ao lado do governo mundial, a tecnologia atual do mundo ainda parece estar muito atrás daquilo que sabemos que existia no Reino Antigo. Claro, tudo isso sempre foram apenas teorias baseadas na nossa interpretação, e elas podem estar completamente erradas. Mas justamente por isso, para mim, aquele mural não parece um simples registro histórico. Então, o que exatamente o mural de Elbaf representa? E se for algo muito mais estranho, e ao mesmo tempo muito mais poético? E se esse mural não tiver sido desenhado depois dos acontecimentos do século perdido, mas antes deles acontecerem? Se realmente foi uma criança que criou esse mural naquela época, então é bem provável que ela não estivesse registrando eventos históricos. Porque, de novo, por que uma criança desenharia uma guerra global gigantesca? A minha teoria é que aquilo pode realmente ser um sonho. Exatamente como a Ripley sugeriu. Uma fantasia. O mural realmente parece a história imaginada por uma criança. Nele vemos vários mundos, deuses e dragões, ciclos cósmicos estranhos, figuras parecidas com Nika e uma enorme quantidade de criaturas bizarras. Isso não se parece com a forma como adultos registram a história. Mas é exatamente assim que crianças imaginam o mundo. Para mim, aquele mural parece o desenho de uma criança imaginando como ela e seus amigos, ou até mesmo as criaturas que viu durante a infância, lutariam contra um monstro gigantesco. E aqui entra algo muito importante. Nós sabemos que o poder de Nika está profundamente ligado à imaginação. O Gear 5 introduziu um tipo completamente novo de habilidade em One Piece. Um poder que não funciona como as Akuma no Mi normais. O despertar de Luffy é descrito como o poder mais ridículo do mundo, uma habilidade que distorce a própria realidade através da liberdade e do absurdo. No Gear 5, Luffy faz coisas que parecem muito mais próximas da imaginação de um desenho animado do que da lógica da borracha. Existe uma forte indicação de que o poder de Nika está ligado a algo muito mais profundo, a capacidade de transformar sonhos impossíveis em realidade. Nós vemos Luffy acessar esse tipo de habilidade quando ele aparentemente cria objetos do nada, como os óculos que surgem em sua cabeça, ou até mesmo a lata de tinta que aparece durante sua luta em Egghead. Agora pensa comigo, e se Joy Boy foi quem desenhou aquele mural, quando ainda era apenas uma criança? Imagine Joy Boy não como o herói lendário que conhecemos, mas apenas como um garoto olhando para o mundo e sonhando com algo impossível. Todos os ideais que ele admirava ao olhar para a figura de Nika, ele desenha tudo aquilo. A grande libertação. Ele inclui todas as raças que conhecia. Gigantes, humanos, criaturas estranhas. Ele coloca tudo no mural. E talvez até tenha desenhado a si mesmo sem perceber que estava retratando o próprio futuro. E é aí que essa ideia se torna tragicamente brilhante. Porque quando Joy Boy finalmente herdou o poder de Nika através de sua Akuma no Mi, aquele sonho de infância deixou de ser apenas uma fantasia. Ele se tornou realidade. Tudo aquilo acabou se transformando na história que hoje chamamos de século perdido. Joy Boy não apenas viveu a lenda. Talvez ele tenha criado essa lenda sem perceber. E existe outro personagem que pode servir como pista para isso. O Zop. Sempre existiram paralelos entre o Zop e Joy Boy. Claro, o Zop não é Joy Boy nem Nika, mas talvez exista uma conexão simbólica entre eles. Primeiro, já vimos o Zop usando o chapéu de palha no arco de Long Ring Long Land. Ele também já fez a famosa pose de Nika diversas vezes. Além disso, muitas vezes ele é retratado quase como uma figura divina. Mesmo sendo medroso e inseguro, o Zop sempre demonstra qualidades de liderança. Ele reúne pessoas ao redor dele e consegue convencê-las de que é um grande guerreiro lendário. Quando entrou para os chapéus de palha, ele até perguntou se poderia se tornar o capitão. Mais tarde, ele chegou a desenhar sua própria Jolly Roger. E não podemos esquecer de um detalhe importante. Antes mesmo de entrar na tripulação do Luffy, o Usopp já era capitão de seu próprio grupo. Talvez o conceito de mentira que se torna realidade também tenha origem em Joy Boy. Nika imagina coisas e elas se tornam reais. O Usopp conta mentiras e de alguma forma essas mentiras acabam se tornando verdade. E eu acredito que o Usopp e Bug funcionam como dois lados da mesma moeda. Bug também é fraco e medroso, mas assim como o Usopp, ele possui carisma e capacidade de liderança. As pessoas passam a acreditar nele. E essa crença é tão forte que acabou transformando Bug em um Yonkou com uma recompensa de 3 bilhões de berries. E Bug ainda possui possíveis conexões com figuras lendárias como
Rox de Shebeck e talvez até Davy Jones. Do outro lado dessa história estão Luffy e Barba Negra, dois personagens que herdaram não apenas a vontade de figuras lendárias, mas também o poder delas. Agora vamos voltar para a história do Joy Boy criança. Eventualmente, ele acaba perdendo a Grande Guerra, talvez porque ele nunca chegou a imaginar o final dessa história. Antes de morrer, ele reúne todos os seus tesouros em uma ilha secreta, Loftail. Com a ajuda de Nefertari de Lily, ele espalha os Poneglyphs pelo mundo. Algumas teorias sugerem que Lily possuía uma Akuma no Mi parecida com a do Kuma. Inclusive, a própria abertura recente de One Piece deu pistas que parecem apontar nessa direção. Então Joy Boy faz uma última coisa. Ele pinta um último mural, o mural do Terceiro Mundo. Esse capítulo final representaria o futuro, algo que pode estar relacionado ao Terceiro Mundo mencionado no texto Harley, que o Saul citou no capítulo 1138. E não foi apenas Saul que deu pistas sobre isso. Nos capítulos mais recentes, Jaru também começou a deixar algumas indiretas importantes. Primeiro ele disse que o mundo seria dividido em duas partes. Depois ele mencionou uma antiga frase envolvendo Loki e Luffy. Mas existe um detalhe curioso. Nada disso aparece no mural que Frank estava observando. Isso significa que deve existir outro mural. Na verdade, um terceiro mural. Provavelmente é assim que Jaru possui todas essas informações. Mas vamos pensar um pouco sobre essa ideia de um terceiro mural. Isso parece uma previsão do futuro, não parece? E como eu já disse antes, Oda jamais revelaria o final da história de forma tão fácil assim. Então aqui vai a minha teoria. Sim, Joy Boy pode ter desenhado um terceiro mural, mas ele nunca desenhou o final dessa história. Até agora, tudo pode estar seguindo o caminho da imaginação dele, mas o final ainda não existe. Luffy precisa criar esse final. E é exatamente aí que não apenas Luffy, mas também Barba Negra terão um papel gigantesco. Eu acredito que o terceiro mural imaginado por Joy Boy pode guiar Luffy até a derrota de Imu em Mary Joyce. Mas o verdadeiro último obstáculo da história será Marshall D. Teach. É aí que entram figuras como Davy Jones, Rox e o próprio Barba Negra, porque a história de Teach segue um caminho completamente diferente. Ele está trilhando sua própria linha do destino. Os sonhos dele nunca vão morrer, mesmo que alguns murais digam o contrário. É por isso que o Barba Negra sempre fala sobre destino. Ele é a peça que muda completamente o rumo das coisas, e ele faz isso a vida inteira, até mesmo em Marineford. Aquela guerra deveria ser apenas um confronto entre Barba Branca e a Marinha, mas no final, Marshall D. Teach apareceu do nada, e simplesmente mudou tudo. Ele alterou completamente o resultado da batalha, mudou a realidade, mudou o futuro que todos esperavam. Mas o Barba Negra não é o protagonista da história. Ele é uma peça fundamental que torna o final muito mais imprevisível. Um personagem que aparece para quebrar as expectativas e virar o jogo. Agora vamos voltar para Joy Boy e Luffy. A última coisa que Joy Boy fez antes de morrer foi garantir que no futuro distante alguém herdaria sua vontade e terminaria o sonho que ele não conseguiu completar. Mas e se a parte mais importante de todas, o próprio One Piece, tiver sido enviada para o futuro, talvez usando o poder da Akuma no Mi da Toki? Eu já falei sobre essa ideia em outro vídeo. A possibilidade de Joy Boy ter enviado One Piece para o futuro. Quando Goldie Roger chegou em Loftail, ele encontrou o tesouro de Joy Boy. Mas e se o One Piece for algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais profundo? Talvez seja a coisa mais pura que existe. O sonho inacabado de uma criança, desenhado em um enorme mural. Roger lê a história de Joy Boy e percebe que aquilo é absurdo, bonito e completamente ridículo. Mas ao mesmo tempo, é real. Roger então entende que chegou cedo demais, porque a criança do destino ainda não havia aparecido. Muitas peças daquele quebra-cabeça ainda não estavam no lugar. Por isso, os piratas do Roger decidiram não revelar a verdade ao mundo. Eles sabiam que qualquer interferência poderia atrapalhar o momento certo. A ideia de que o maior segredo do mundo começou simplesmente como o sonho de uma criança é tão poética que só resta rir. E talvez seja exatamente por isso que a tripulação de Roger começou a rir em Loftail. Existe também um simbolismo interessante entre Luffy, Joy Boy e a figura de um salvador. Em One Piece, Nika, o deus do sol, representa libertação e esperança. Muitas teorias dizem que a tripulação dos Chapéus de Palha terá 12 membros além do Luffy, formando 13 no total. Algo que lembra muito a figura de Jesus e seus 12 apóstolos. E não para por aí. O mundo de One Piece possui vários elementos que lembram simbolismos cristãos. A árvore Adam, a árvore Eve, a arca Noah, e personagens como Bartholomew Kuma, que sempre carrega uma bíblia. Se o mundo de One Piece de alguma forma gira em torno da imaginação de Joy Boy, então, simbolicamente falando, ele teria criado esse mundo. O que também lembra certas interpretações religiosas. Essa história continua até hoje, e continuará até o momento em que Luffy chegar em Loftail.
Mas depois disso, Luffy terá que criar a própria realidade dele. Primeiro derrotando Imu em Mary Joyce, e depois enfrentando o verdadeiro último inimigo, Marshall D. Teach. Porque o Barba Negra também está tentando criar a própria realidade. Mas mesmo que você não concorde com essa teoria, eu espero que esse vídeo tenha despertado novas ideias na sua cabeça. Então escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. E antes de terminar, existe uma última coisa que pode estar conectada com toda essa teoria. O verdadeiro sonho do Luffy. Nós sabemos que Luffy tem exatamente o mesmo sonho que Roger tinha. E esse sonho deixou todos chocados quando ouviram. Eu acredito que esse sonho também deve estar conectado de alguma forma com Joy Boy. Existe um detalhe curioso. Quando Shanks contou aos antigos membros dos piratas do Roger, eles imediatamente começaram a acreditar que Luffy era a criança da profecia. Mas por quê? Por que compartilhar o mesmo sonho de Roger faria Luffy automaticamente ser o escolhido? Roger se tornou o rei dos piratas, mas ele não foi a pessoa que Joy Boy estava esperando. Então, o que exatamente eles descobriram em Laugh Tale que conectava Joy Boy, Roger e uma criança do futuro? Quando os três irmãos revelaram seus sonhos, Sabo disse que queria viajar pelo mundo e escrever um livro sobre suas aventuras. Se conectarmos essa ideia com o texto Harley e com a teoria do mural, talvez o sonho de Luffy seja algo ainda mais absurdo. Algo como transformar sua imaginação em realidade. Eu sei que isso parece completamente maluco, mas isso explicaria perfeitamente a reação da tripulação quando ouviu o sonho dele. E existe um detalhe curioso no início da história. Lembra quando o Luffy desenhou aquele peixe horrível logo no começo da série? Aquele mesmo peixe acabou aparecendo de forma muito parecida durante o arco da Ilha dos Homens-Peixe. Pode parecer apenas um pequeno detalhe, mas Oda não costuma repetir coisas sem motivo. Até o próprio Eiichiro Oda usa um peixe como avatar. Ele já disse que escolheu isso simplesmente porque achou divertido. Uma representação artística simples. Mas e se existir algo simbólico por trás disso? Eu sei que isso pode parecer exagero, e talvez realmente seja. Mas, de certa forma, Oda é como Joy Boy. Ele é o criador desse mundo, ele imaginou One Piece. E através da imaginação dele, essa história se tornou real para todos nós. É isso por hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa teoria. E se quiser ver mais teorias sobre Elbaf, clica no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.